Bom, e o vídeo de hoje é mais um daqueles vídeos que eu vou ler o texto que eu acabo de escrever aqui para vocês, beleza? E por que eu tenho feito isso? Porque, cara, sinceramente, eu tô tentando fazer alguma coisa diferente aqui. Essa que é a verdade aqui. Inclusive o texto que eu escrevi hoje aqui é sobre verdade, beleza? E eu comecei assim. O título que eu escrevi aqui é o seguinte, preste bem atenção. Anote essa pergunta. Por que você deve eliminar pequenas mentiras da sua vida? Essa é a pergunta ao qual eu inicio o texto, né? Vamos lá. Tem uma ideia que mudou a forma como eu enxergo relacionamento, negócios e até o jeito que eu converso comigo mesmo. A maioria das pessoas acha que a verdade e mentira são coisas binárias. Tipo um interruptor. Ou você mente ou você fala a verdade. Ou você é honesto ou você é desonesto. Preto no branco, 0 e 1. Basicamente isso daqui. Mas a vida real não funciona assim. Na prática, a verdade está em um espectro. Existe a mentira descarada, claro. Existe a manipulação evidente. Existe a fraude. Mas também existem aquelas pequenas distorções socialmente aceitas, né? A omissão conveniente, o exagero para parecer melhor, a promessa que você sabe que não vai cumprir, o já estou chegando quando você nem entrou no banho, o depois a gente marca quando você não quer marcar nada, o tá tudo bem, quando por dentro está um caos. E como isso virou normal, a gente subestima o custo. Só que esse custo existe e ele é silencioso. Porque toda mentira cobra alguma coisa. Nem sempre dinheiro, nem sempre na hora, mas cobra energia, coerência, clareza e confiança. A confiança, aliás, é uma das moedas mais valiosas da vida. E quase ninguém percebe isso cedo. Você pode ter talento, pode ter carisma, pode ter conhecimento, pode ter oportunidade. Mas se ninguém confia em você, tudo fica mais difícil. Relações ficam frágeis, negócios ficam lentos, parcerias ficam superficiais. E o pior, quando você se acostuma a mentir para os outros, inevitavelmente começa a mentir para si mesmo. Esse talvez seja o ponto mais perigoso. Porque enganar os outros ainda é grave, mas enganar a si mesmo destrói o centro de comando da sua vida. Você começa a dizer que quer mudar, mas não quer. Diz que não tem tempo quando não tem prioridade. Diz que o problema é o mundo, quando muitas vezes é disciplina. Diz que vai começar segunda-feira, mês que vem, ano que vem. Diz que precisa de motivação, quando o que precisa é compromisso. E sem perceber, vai criando uma identidade baseada em narrativas confortáveis. Bom, amigos, verdade e integridade funcionam como uma escala logarítmica. Presta atenção aqui. E o que significa isso? Significa que pequenos avanços nos níveis mais altos de honestidade produzem retornos desproporcionais. Sair de um nível baixo de coerência para um nível mediano já ajuda. Mas quando você começa a viver de forma realmente alinhada, fala o que pensa com respeito, cumpre o que promete, admite o erro rápido, para de florear a realidade, para de vender uma imagem, os ganhos aceleram, né? Eles são exponenciais. A confiança cresce, a mente acalma, a sua reputação fortalece, o respeito aumenta, as relações amadurecem. Porque pessoas confiáveis são raras. Hoje no mundo sinto que tem muita imagem e pouca substância.
Muita marca pessoal e pouca verdade pessoal. Muita performance e pouca presença. Muita estética e pouca essência. Então, quando alguém aparece sendo coerente, isso chama atenção. Não precisa ser perfeito, não precisa ser duro, não precisa ser um monge. Só precisa ser real. Uma pessoa real fala, errei. Uma pessoa real fala, não consigo. Uma pessoa real fala, não quero. Uma pessoa real fala, não sei. Uma pessoa real fala, vou atrasar. Uma pessoa real fala, isso me machucou. Uma pessoa real fala, preciso melhorar. E isso gera confiança. Tem gente que vive na força. Força no sentido de controle, manipulação, máscara, teatro, pressão. É a pessoa que precisa convencer todo mundo o tempo todo. Precisa parecer importante, precisa parecer rica, precisa parecer ocupada, precisa parecer superior. Mas tudo que precisa parecer geralmente não é. Já o sentido verdadeiro nasce da congruência. Quando o que você pensa, fala e faz começa a se alinhar, surge uma presença diferente. Você entra num ambiente sem precisar provar nada, você negocia sem blefar, você se relaciona sem personagem, você trabalha sem desperdiçar energia sustentando mentiras. A maioria das pessoas não imagina o quanto cansa manter versões falsas de si mesmo. Cansa lembrar o que falou, cansa esconder o erro, cansa posar de forte quando está quebrado, cansa prometer além do que entrega. Cansa competir em jogos desnecessários. Viver na mentira exige manutenção constante. Já a verdade simplifica a sua vida. Não quer dizer que a verdade seja sempre confortável. Muitas vezes ela dói. Às vezes custa dinheiro, às vezes custa status, às vezes custa o ego, às vezes custa uma relação mal construída. Mas quase sempre ela te liberta. Porque uma mentira pode proteger no curto prazo, mas aprisiona no longo. Quantas pessoas continuam em trabalhos ruins porque mentiram para si mesmas dizendo que estava tudo certo? Quantas continuam em relacionamentos mortos porque não têm coragem de encarar a verdade? Quantas adiam sonhos porque repetem a mentira elegante de que ainda não é o momento certo? Tem hora que o que separa uma vida meia boca de uma vida plena não é o talento, é a coragem de encarar a verdade nua e crua. E aqui entra um detalhe importante. Falar a verdade não é agir como um babaca por aí. Tem gente que usa a sinceridade como desculpa para a grosseria. Eu só falo verdades, né? Não, você não fala, você fala com agressividade. Verdade sem sabedoria vira violência. Verdade sem compaixão vira vaidade. Verdade sem timing, o tempo certo, vira destruição. O ideal não é brutalidade, é honestidade madura. É saber dizer não sem humilhar. É saber apontar o erro sem massacrar. É saber impor limites sem atacar. É saber ser transparente sem ser cruel. Porque a verdade não precisa ser gritada. Agora vamos à parte prática. Se você quer mudar sua vida, comece eliminando as pequenas mentiras comuns. Troque estou sem tempo por não estou afim. Troque já estou chegando por vou atrasar 20 minutos. Troque qualquer dia a gente marca por não consigo agora. Troque tá tudo bem por não estou num bom momento. Troque segunda eu começo por vou começar hoje, pequeno.
Parece detalhe, mas não é. Esses microajustes remodelam sua identidade. Porque toda vez que você fala a verdade, mesmo que pequena, você manda uma mensagem para dentro. Eu posso confiar em mim. E isso vale ouro. Muita gente sofre por falta de, não por falta de capacidade, mas por falta de autoconfiança. E autoconfiança não nasce de afirmação positiva no espelho. Nasce de pequenos sucessos acumulados. Você promete e cumpre. Você sente e admite. Você erra e corrige. Você decide e age. Assim, a confiança interna cresce. E quando cresce por dentro, aparece por fora. Você fala melhor, anda melhor, negocia melhor, ama melhor, escolhe melhor, trabalha melhor. Porque finalmente existe base. Talvez hoje sua vida não precise de uma grande revolução. Talvez precise de uma faxina de atitude silenciosa. Menos desculpa, menos teatro, menos promessa vazia, menos personagem, menos auto-engano, mais verdade simples, mais presença, mais coerência, mais responsabilidade, mais clareza. No começo pode parecer que você vai perder. Perder a aprovação, perder conforto, perder algumas conveniências. Mas continue, porque do outro lado existe algo maravilhoso. Leveza. A leveza de não precisar sustentar mentiras, a leveza de ser previsível para quem importa, a leveza de olhar para si sem vergonha, a leveza de construir uma reputação sólida, tijolo por tijolo. No curto prazo, a mentira protege. No longo prazo, a verdade se multiplica. E talvez essa seja a grande pergunta desse vídeo. Se ninguém pudesse te ajudar, em quais áreas da sua vida você já sabe a verdade, mas continua fingindo que não sabe? Começa por aí, porque toda transformação começa no instante em que a verdade para de ser teoria e vira prática. E quando isso acontece, a sua vida muda de direção. Dito tudo isso daqui, eu espero de verdade que você, a partir desse momento, você pare um pouco para pensar aqui o que é que eu quis dizer com esse texto e veja realmente o que é importante para a sua vida e entenda o porquê que você deve eliminar pequenas mentiras da sua vida, certo? Dito tudo isso daqui, se você chegou até aqui, não me conhece ainda, eu sou o Preto, o autoproclamado generalista em tudo. Esse aqui é o canal que a gente faz isso. Liga a câmera, sai gravando. Eu tenho gravado coisas que eu tenho pensado, coisas que eu tenho feito, acertado e errado. E aqui, de verdade, eu espero que essa provocação sirva de alguma coisa na sua vida, né? Tenham uma certa utilidade. Eu acho que essa é a melhor palavra, certo? Dito tudo isso daqui, ser generalista é isso daqui que eu faço, cara. Ora eu venho aqui, leio algo que eu escrevi, ora eu ligo a câmera e gravo algo de improviso, né? Então é isso, né? Se você gosta de conversas que a maioria das vezes elas são improvisadas, né? Não roteirizadas, elas começam de um jeito e nós não sabemos como é que vai terminar. Eu peço para você que você se inscreva nesse canal, para que assim você possa estar me ajudando a construir essa comunidade, a comunidade dos otimistas mais inconformados da história desse país. Dito isso daqui, eu espero de verdade que esse vídeo tenha sido útil. Eu agradeço pelo seu tempo, eu espero ter sido uma boa companhia por esses minutos aqui. E obrigado por você me deixar essa oportunidade de fazer uma leitura em voz alta, né? Ler para alguém. Isso é de fato, é das grandes vontades da minha vida em me tornar, ficar bom o suficiente aqui em ler em voz alta. Porque
no passado isso foi algo que me trouxe certos problemas, certos, vamos se dizer, traumas, assim, né? Mas é um desafio e eu quero pegar esse desafio e me desenvolver. E vocês estão aí fazendo parte disso daí, certo? Então, se inscreve aí no canal, como eu já disse, e de verdade, eu agradeço pela sua atenção, pela sua paciência, valeu, sua luz e tchau.